Se você vai sair de casa hoje sem esta oração, pare tudo agora. O que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente sua proteção espiritual. Eu sou seu irmão em Cristo, e hoje Deus me colocou aqui para compartilhar com você o Salmo 91, conhecido como o Salmo de Proteção Divina. Este não é um vídeo comum de oração. Este é um chamado para sua proteção através da palavra de Deus. Feche os olhos comigo agora e respire fundo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Você já sente essa presença protetora envolvendo você neste momento. Seus ombros relaxando, sua respiração se acalmando. Isso é só o começo do que Deus fará através desta oração completa. O Salmo 91 foi escrito quando o povo de Deus precisava de proteção total contra inimigos, feras selvagens, pragas mortais e todo tipo de perigo. E Deus prometeu algo que vai mudar sua perspectiva sobre proteção. Proteção sobrenatural, para quem confia completamente nele. Escute esta promessa bíblica. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Anjos literais recebem ordens específicas do trono de Deus para sua proteção pessoal, quando você ora este salmo com fé genuína. Isso não é magia, não é superstição. Isso é aliança bíblica. Isso é promessa do Deus Todo-Poderoso cumprida através da oração católica autêntica que você vai fazer agora comigo. Durante estes próximos minutos, você não vai só ouvir sobre proteção, você vai receber proteção através da palavra de Deus. Você não vai apenas aprender sobre o Salmo 91, você vai orar o Salmo 91 comigo, versículo por versículo, aplicando cada palavra à sua vida, sua família, seus caminhos de hoje. E quando terminarmos, quando você disser o amém final comigo, você terá a cobertura espiritual mais poderosa que existe através das Escrituras. Então, não pare até o final. Sua proteção completa depende desta oração completa baseada na palavra de Deus. Senhor meu Deus, eu me apresento diante de Ti neste momento, não como alguém que merece Tua proteção, mas como Teu filho, como Tua filha que clama pelo Teu amparo conforme Tua palavra promete. Antes de entrarmos na oração completa, você precisa entender o contexto do Salmo 91. Quando foi escrito, Israel estava literalmente cercado por inimigos que queriam destruí-los completamente. Havia feras selvagens no deserto, doenças mortais, tribos hostis, condições climáticas extremas. Era uma questão de vida ou morte. E foi neste contexto que Deus revelou esta oração de proteção através de sua palavra. Mas sabe qual é a diferença entre eles e você hoje? Os perigos mudaram de forma, mas continuam sendo reais. Hoje você enfrenta violência urbana, acidentes de trânsito, doenças, ataques espirituais, inveja, depressão, ansiedade, problemas financeiros que podem destruir sua família. O inimigo das nossas almas não descansa. Ele quer te destruir. Quer destruir sua família, quer roubar sua paz, matar sua esperança e destruir seu futuro. Mas Deus tem um plano diferente para você através de sua palavra. Um plano de proteção, um plano de vitória, um plano que começa agora com esta oração bíblica. Senhor, Tu conheces por dentro os corredores do meu coração, as salas iluminadas onde me alegro e os quartos escuros onde escondo medos. Eu abro janelas, escancaro portas e declaro Tua luz invadindo tudo. Nada fica fora do Teu alcance, nada precisa ficar fora da Tua cura. Onde havia lembranças que me pesavam, hoje se transformam em testemunhos que me fortalecem. Onde havia expectativas desordenadas,
hoje se alinham ao teu compasso. Eu consagro amanhã aos teus cuidados e peço o dom da atenção plena, estar inteiro em cada conversa, olhar nos olhos, ouvir com o coração, responder com caridade. Dá-me prontidão para calar quando o silêncio é mais santo do que a razão. Dá-me coragem para falar quando a verdade pode libertar. Livra-me de conversas que devolvem sombra, de curiosidades que roubam foco, de perguntas que não conduzem à paz. Eu entrego à mesa do trabalho os prazos, as metas, os resultados. Eu suplico retidão na intenção e diligência nas mãos. Se aparecerem ruídos, concede-me a sabedoria de separar o urgente do importante, o barulho do necessário, a demanda da missão. E se a frustração vier, ensina-me a transformá-la em oração e não em queixa. Ensina-me a colher pequenos sinais de tua providência, uma ligação que chega na hora certa, um arquivo que aparece quando pensei tê-lo perdido, um imprevisto que me protegeu de algo pior. Ensina-me a agradecer pelo que não aconteceu, pelos desvios que me guardaram, pelas portas que não se abriram porque não eram para mim. Eu peço, Senhor, guarda sobre os meus relacionamentos, que a mansidão preceda as palavras, que a gentileza desarme tensões, que a verdade caminhe lado a lado com a caridade. Onde houver incompreensão, suscita pontes. Onde houver orgulho, dá coragem para pedir perdão. Onde houver distância, cria passos de aproximação sem anular a verdade. Eu intercedo pelos que amo. Cobre-os com tua paz. Dá-lhes hoje lembranças de esperança. Mostra-lhes sinais de cuidado. Se alguém deles atravessa um vale, envia companheiros de estrada. Se alguém deles celebra, aumenta a alegria e preserva a humildade. Se alguém deles está confuso, oferece uma indicação clara no tempo oportuno. No trânsito, Senhor, livrai de distrações e imprudências. Nas filas e esperas, concedei paciência, que os minutos não se tornem pesos, mas oportunidades de oração breve, respiro profundo, olhar elevado. Se eu me atrasar, que seja sem perder a paz. Se eu chegar antes, que seja sem impaciência com os que chegam depois. Ordena os meus passos à tua palavra. Eu consagro minhas mãos, que toquem com respeito, que organizem com diligência, que sirvam com amor. Consagro meus olhos, que busquem a beleza, reconheçam a dignidade, desviem-se do que fere. Consagro meus lábios, que bendigam, acolham, edifiquem e que se calem diante da maledicência. Consagro meus pés, que percorram caminhos retos, que se desviem de atalhos sedutores, que não se cansem de fazer o bem. Consagro meus ouvidos, que filtrem ruídos, que acolham conselhos firmes, que rejeitem o que não constrói. Se eu tiver de enfrentar uma decisão difícil hoje, dá-me sinais confirmadores, paz que não se negocia, coerência com a fé, conselho justo, abertura e não confusão. Eu declaro sobre a minha casa ambiente de serenidade, espaço de descanso, paredes que guardam segredos e espalham esperança. Coloco sobre cada quarto o selo da tua paz, sobre a cozinha, gratidão pelo pão, sobre a sala, acolhimento, sobre a porta, bênção de saída e chegada. Abençoa as ferramentas do dia, computador, penetas, mensagens, reuniões, ligações, que a tecnologia seja instrumento e não senhor. Concede-me intervalos conscientes, água para o corpo, ar para a alma, um breve olhar para o céu. Ensina-me a saborear o pequeno bem que já chegou, o café que aquece, a luz que entra, o abraço que consola, a mensagem que anima. Torna-me atento ao outro, atento a mim, atento a ti. Em tudo alinha-me ao ritmo do espírito, sem correr quando é para caminhar, sem estacionar quando é para avançar. Se hoje surgir afronta, dá-me mansidão. Se surgir ameaça, dá-me coragem.
Se proposta duvidosa vier, dá-me clareza para dizer não, sem medo de perder. Tua vontade é meu norte, tua paz é meu árbitro, teu amor é meu descanso. Eu declaro com convicção: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, em ti, permanecerei de pé. Não se trata de superioridade, mas de abrigo. Não confio no meu braço, confio no teu. Não confio na minha esperteza, confio na tua sabedoria. Não confio na sorte, confio na tua providência. Hoje, Senhor, eu escolho a confiança. Eu escolho agradecer primeiro, depois pedir. Eu escolho obedecer quando a resposta não chega. Eu escolho esperar quando a pressa grita. Eu escolho olhar para ti quando as ondas se agitam. E se o cansaço vier antes da hora, recorda-me de repousar em ti. Se o excesso de estímulos me roubar a alma, puxa-me para o silêncio. Se a vaidade quiser dirigir a conversa, coloca um espelho da verdade diante de mim. Eu recebo em teu nome a graça de ser inteiro. Amém. Pai amado, eu me coloco sob a tua palavra viva, para que ela julgue intenções, alinhe afetos, purifique motivações. Refaça em mim a alegria de ser filho, a coragem de obedecer, a humildade de começar pequeno, a grandeza de terminar servindo. Eu confio-te minhas expectativas. Não me deixes confundir aplauso com aprovação, quantidade com qualidade, urgência com importância. Se hoje eu for elogiado, guarda-me do orgulho. Se eu for criticado, guarda-me da amargura. Se eu for esquecido, guarda-me do ressentimento. Se eu for lembrado, guarda-me da vaidade. Em qualquer cenário, dá-me o coração de discípulo. Ensina-me a arte de perder bem, perder um argumento para salvar uma amizade, perder um atalho para não perder a integridade, perder uma chance para não perder a alma. Ensina-me também a ganhar bem, ganhar sem humilhar, vencer sem pisar, conquistar sem endurecer. Eu peço cura para memórias que sabotam o presente. Quando eu ouvir um tom de voz e supuser ataques onde há apenas cansaço, lembra-me de perguntar com caridade. Quando eu me ver repetindo velhos roteiros, dá-me um novo passo. Quando eu me perceber reagindo com dureza, injeta em mim tua mansidão. Eu peço sabedoria para gerir recursos, tempo, dinheiro, energia. Dá-me sobriedade nas compras, disciplina nos prazos, generosidade nos vínculos. Afasta o desperdício, a avareza e o descontrole. Faze florescer a providência onde houver responsabilidade e confiança. Abençoa os que trabalham comigo, dá a cada um aquilo que precisa. Silêncio para quem vive sobrecarregado, coragem para quem tem adiado, foco para quem se dispersa, descanso para quem insiste além do limite. Se a rotina ficar cinza, recorda-nos as cores do essencial, tua amizade, a dignidade do outro, a beleza do ordinário. Eu te entrego os conflitos que não sei resolver. Coloca ao meu lado pessoas justas que enxerguem ângulos que eu não vejo. Abre caminhos legais e fraternos para acordos honestos. Fecha rotas de vingança, insinuações e fofocas. Livra-me de respostas rápidas quando a questão pede maturidade. Livra-me de silêncios covardes quando a verdade pede voz. Eu consagro meu corpo, saúde nos ossos, firmeza nas mãos, lucidez na mente, descanso reparador à noite. Eu consagro minha alma, esperança discreta, alegria serena, capacidade de maravilhar-se. Eu consagro meu espírito, fome de tua presença, sede de tua palavra, prontidão para a tua vontade. Eu invoco sobre mim o sangue de Cristo, que ele cubra, limpe, proteja,
cure e reconcilie. Em teu nome, eu perdoo quem me feriu. Renuncio aos acordos feitos com a amargura. Corto heranças de palavras duras que se colaram à minha identidade. Em teu nome, eu me posiciono contra a autossuficiência e acolho a dependência saudável. Quero precisar de ti e, em ti, aprender a precisar dos irmãos. Que a comunhão seja mais importante do que vencer debates. Que o cuidado seja mais precioso do que ter razão. Eu abençoo meus inimigos com a conversão e comigo mesmo com a vigilância. Nenhum passo na direção do ressentimento, nenhum flerte com a vingança, nenhuma troca de evangelho por ideologia do coração. Coloca sentinelas à porta da minha imaginação, que não fabule mal, que não crie cenários de alerta falso, que não amplifique riscos sem fundamento. Ensina-me a distinguir a intuição do medo, a prudência do pânico, a estratégia da manipulação. Eu peço sinais do teu amor ao longo do dia, pequenas impossibilidades resolvidas, pequenas coincidências santas, pequenas delicadezas que só tu sabes que eu preciso. Dá-me a graça de notá-las, de saboreá-las e de contá-las à noite, para que a memória da tua fidelidade se torne muro para minha fé. Concede-me, Senhor, a graça de ser casa de reconciliação. Que minhas mensagens levem alívio, que minhas respostas apaziguem, que minha presença descomplique. Se eu não puder resolver, que eu não complique. Se eu não puder falar, que eu não aumente. Se eu não puder agir, que eu ore. E se eu puder agir, que eu faça com humildade e precisão. Renova em mim a coragem de dizer não ao que me adoece e sim ao que me santifica. Aumenta a minha tolerância ao desconforto que me amadurece e diminua a minha tolerância ao vício que me enfraquece. Dá-me disciplina suave, uma fidelidade acolhedora que me puxe, não um chicote que me culpe. Ensina-me a conduzir meu dia como um peregrino, mochila leve, passos firmes, olhos no horizonte, atenção ao próximo. Quando eu me deparar com o irmão caído, detenha meus pés e abra minhas mãos. Quando eu me deparar com o irmão arrogante, mantenha meu respeito sem me deixar cúmplice. Quando eu me deparar com o irmão triste, empresta-me palavras curtas e abraço longo. Ao final deste dia, que minhas mãos estejam limpas, meu coração esteja em paz e meus olhos reconheçam tua ação. Até lá, guarda-me na tua paz. Amém. Jesus, mestre manso e humilde, coloca tua escola dentro de mim nesta manhã. Ensina-me de novo o abecedário da vida simples. Agradecer antes, escutar mais, responder devagar, escolher o bem, servir em segredo, calar quando a vaidade pede fala. Toma os meus talentos e devolve-os com propósito. Toma os meus limites e devolve-os com esperança. Toma os meus medos e devolve-os com coragem. Quando me sentir insuficiente, lembra-me que és suficiente. Quando me sentir demais, lembra-me que sou pó. Quando me sentir invisível, lembra-me que vês. Quando me sentir exposto, lembra-me que cobres. Espírito Santo, doce hóspede da alma, ocupa cada cômodo com tua luz, sala do pensamento, cozinha das afeições, oficina dos afetos, varanda do descanso, aquece o que está frio, acalma o que está agitado, acende o que está apagado, organiza o que está espalhado. Dá-me os teus frutos, caridade para olhar, alegria para enfrentar, paz para decidir, paciência para esperar,
benignidade para acolher, bondade para agir, fidelidade para perseverar, mansidão para corrigir, autodomínio para não me perder. Ensina-me a transformar interrupções em encontros, contratempos em proteções, filas em orações, atrasos em prudência. Se hoje eu for tentado a comparações, recorda-me minha missão. Se eu for tentado à autopromoção, recorda-me o oculto. Se eu for tentado ao desespero, recorda-me o terceiro dia. Eu consagro as palavras-chave deste dia. Obrigado, por favor, perdão, com licença. Posso ajudar? Que essas palavras encontrem terra boa e multipliquem gestos de humanidade ao meu redor. Eu te peço a graça da presença, estar onde meus pés estão, sem me perder em nostalgias do passado, nem em ansiedades do futuro. E quando for preciso planejar, que eu planeje com lápis e entregue com fé. Dá-me a ousadia de dizer, eu não sei, e humildade para pedir ajuda. Que minhas conversas tenham mais perguntas honestas do que certezas apressadas. Faze-me antídoto de fofoca, desmanchador de mal-entendidos, semeador de reconciliação. Quando ouvir uma versão, dá-me tempo para querer ouvir a outra. Quando alguém cair, dá-me a graça de cobrir sem acobertar, de proteger sem mentir, de acompanhar sem controlar. Em ambientes tensos, que minha voz traga um ritmo novo. Em ambientes frios, que meu sorriso faça primavera. Em ambientes barulhentos, que meu silêncio encontre brechas para a paz. Eu te peço proteção sobre os pequenos, crianças, idosos, fragilizados, invisíveis. Livra-os do abandono, da negligência, do descuido e da indiferença. Usa minhas mãos para defender, minhas palavras para instruir, meu tempo para servir. Abençoa os profissionais que me atendem hoje, motoristas, atendentes, colegas, gestores, limpadores, entregadores, todos os que tornam o dia possível. Que eu os enxergue, agradeça e respeite. Se eu tiver autoridade, que eu a exerça como cuidado. Se eu estiver sob autoridade, que eu a viva como colaboração. Se eu precisar confrontar, que eu busque o bem comum. Eu te peço também o dom da criatividade para resolver problemas de modo limpo e o dom da disciplina para concluir o que comecei. Dá-me a coragem do primeiro passo, a constância do passo seguinte e a humildade do passo final. Quando tudo estiver pronto, impede-me de tocar trombetas. Quando algo não sair como esperado, impede-me de jogar pedras. Mantém meu coração afinado com o teu, compassivo, verdadeiro, livre. E se ao meio-dia o cansaço bater, oferece-me um refúgio rápido, uma oração breve, um copo d'água, um olhar para o céu, um Jesus, eu confio em vós. Que isso baste para realinhar o eixo. Protege meus olhos dos excessos, minha mente das obsessões, minha agenda dos abusos. Ensina-me a parar antes da exaustão.
Ensina-me a dizer: chega por hoje. Ensina-me a respeitar os limites do corpo e ouvir os sinais da alma. Que eu cuide de mim, não por egoísmo, mas por zelo com a missão que me confiaste. E que eu cuide do outro, não por necessidade de ser aceito, mas por amor que se sabe amado. No fim da tarde, quando eu olhar para trás, que eu encontre pequenos milagres discretos, uma palavra que não disse e evitou uma briga, um pedido de perdão que cicatrizou, um obrigado que aqueceu, um silêncio que preservou, um não que protegeu, um sim que libertou. Que esses sinais sejam meu tesouro, que eu volte para casa levando paz e não ruídos, trazendo gratidão e não queixas. E enquanto o sol desce, prepara meu coração para a oração da noite, onde eu te direi o que vi e ouvirei o que fizeste. Até lá, guarda-me, Senhor. Amém. Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, sela esta manhã com teu amor fiel. Eu te ofereço os primeiros frutos do dia, meu tempo, meu esforço, minha atenção, minhas escolhas. Que cada tarefa seja uma mesa posta diante de ti, cada encontro uma oportunidade de te reconhecer no rosto do irmão, cada descanso uma confissão de confiança. Eu cubro com oração as pontes que atravessarei. Conversas sensíveis, decisões delicadas, pontos de estresse conhecidos. Em cada ponte coloca um guardião, um lembrete de verdade, um toque de mansidão, um chamado à prudência. Concede-me distinguir entre cruzes que devo abraçar e pesos que não devo carregar. Ensina-me a pedir ajuda sem vergonha, a delegar sem controle, a recusar sem culpa. Faze-me jardineiro de relacionamentos, regar regularmente, podar excessos, adubar com gestos, retirar ervas daninhas cedo, aceitar as estações. Onde algo em mim estiver árido, irriga. Onde estiver denso, areja. Onde estiver raso, aprofunda. Onde estiver quebrado, enxerta. Em momentos de ameaça, inspira-me a orar antes de agir, respirar antes de responder, consultar antes de decidir. E quando o dia me surpreender com beleza inesperada, dá-me tempo para contemplar e gratidão para registrar. Eu peço bênção sobre meus bens, que sejam servos da caridade, sobre meus dons, que não me dominem, sobre meus vínculos, que amadureçam sem prender. Dá-me audácia santa para sonhar e pés no chão para executar. Se eu tiver de escolher entre estar certo e ser fiel, que eu seja fiel. Se eu tiver de escolher entre ganhar e permanecer justo, que eu permaneça justo. Se eu tiver de escolher entre brilhar e iluminar, que eu ilumine. Eu oro por quem cruzará a minha vida hoje, que eu seja resposta e não ruído, bálsamo e não vinagre, ponte e não muro. Que meus olhos reconheçam necessidades discretas, alguém com fome de escuta, alguém com sede de respeito, alguém cansado de ser forte, alguém pedindo socorro em silêncio. Dá-me delicadeza para aproximar, simplicidade para oferecer, prudência para me retirar quando for hora. Eu abençoo meus adversários com a conversão. Não quero o mal de ninguém. Quero que o bem vença em todos. Eu abençoo os que me abençoam com multiplicação de paz. Eu abençoo os que me são indiferentes, com encontros que os surpreendam. Eu abençoo minha cidade com ordem e justiça, meus governantes com sabedoria, meus vizinhos com cordialidade, minhas ruas com segurança. Em tudo, Senhor, seja feita a tua vontade.
aqui e agora. Eu concluo esta oração reafirmando a confiança. Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Sob tuas asas eu encontro abrigo. Teus anjos guardam meus caminhos. Teu espírito me instrui no íntimo. Teu filho me conduz pela mão. Eu traço sobre mim o sinal da cruz e avanço com calma. O que for para hoje terá a graça de hoje. O que for para depois não roubará a paz de agora. Quando eu me esquecer, lembra-me. Quando eu me perder, encontra-me. Quando eu me calar por medo, dá-me uma frase. Quando eu falar demais, dá-me um freio. Quando eu quiser desistir, mostra-me de onde vieste me buscar. Quando eu me achar demais, mostra-me os joelhos no chão. Eu te agradeço antecipadamente por cada livramento invisível, por cada correção de rota, por cada sim e por cada não. Eu te ofereço cada minuto como sacrifício de louvor. Eu te peço que a noite me encontre inteiro e que o descanso me encontre em ti. Até lá, que eu caminhe leve, ame forte, sirva em silêncio, escolha a verdade, proteja a paz, honre a tua presença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.